Tudo bem com vocês? Tá bom. Então, boa noite, no ar, mais um GEAL. Então, que Jesus possa envolver os nossos corações, para que a gente possa estudar mais este capítulo. Eu vou ligar daqui a pouco, tá? Que eu tenho que ler aqui. Tudo certo aí? Então tá bom. Então vamos serenando os nossos corações, respirando bem fundo, para que possamos deixar as preocupações lá fora e que a partir deste momento entremos em conexão com Deus nosso Pai, nosso Mestre Jesus e com o nosso Espírito Protetor. Em primeiro lugar, agradecemos pela proteção desde amanhã até este exato momento, por mais um dia de vida neste corpo de carne, que nos permite burilar as nossas imperfeições. Que a sua luz, Jesus, possa nos iluminar durante esta noite, para que possamos levar conosco estes ensinamentos deste capítulo, mais um que vem abrir os nossos olhos, nos ensinar tantas coisas. E assim, rogamo-lhes a permissão para começarmos mais um estudo do GEAL, pedindo a paz de Jesus, que a sua paz e o seu amor possam estar conosco em nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nas nossas palavras, nas nossas ações. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Eu vou ler um capítulo do livro Alma e Coração, Psicografia de Chico Xavier e do Espírito Emmanuel. O nome do capítulo é No Crediário da Vida. Deixa que a compaixão te aclare os olhos e lubrifique os ouvidos, a fim de que possas ver e escutar em louvor do bem. Quantas vezes geramos complicações e agravamos problemas unicamente pelo fato de exigir dos outros aquilo de santo ou de heróico que ainda não conseguimos fazer? À frente das incompreensões ou perturbações do cotidiano, procuremos reagir como estimaríamos que os demais reagissem, se as dificuldades fossem nossas. A terra está repleta dos que censuram e acusam. Amparemo-nos mutuamente. Às vezes, pronuncie as palavras menos felizes nas horas de irritação ou desânimo, que apreciarias reaver a fim de inutilizá-las, se isso fosse possível, e agradeces a bondade do ouvinte que se dispõe a tirá-las no cesto do esquecimento. Por que não agir de modo análogo quando registras o comentário de ordem negativa partido de alguém no clima de desespero? Nos atos injustos, nas decisões impensadas ou nos erros que perpetramos, somos gratos à misericórdia daqueles que nos acolhem com brandura e entendimento, extinguindo no silêncio os resultados de nossas falhas involuntárias. Como não esposar norma idêntica quando algum de nossos irmãos escorregava na sombra? Proclamamos a necessidade do progresso da alma, afirmamos o impositivo de nosso próprio aperfeiçoamento. Iniciemos esse esforço meritório a favor de nós
reconhecendo que os outros carregam provações e fraquezas semelhantes às nossas, quando não sejam problemas e obstáculos muito mais aflitivos. Admiremos nossos companheiros quando se apliquem ao bem ou quando se harmonizem com o bem. Entretanto, sempre que resvalem no qual busquemos tratá-los na base do amor que declaramos cultivar com Jesus, de vez que todo investimento de tolerância que fizemos hoje a benefício do próximo no crediário da vida ser-nos-á amanhã precioso depósito que poderíamos sacar no socorro àqueles a quem mais amamos ou mesmo no auxílio a nós. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Bonito, né? Bom, agora eu vou começar aqui. Não vai ligar, não? Ah, ligou, né? Eu desliguei agora. Apareceu? Não? Uhum. Tá mais legível? Não? Então tá bom, ainda bem que eu só fiz a página, a capa assim. É? Mais escuro? Melhor? Então tá bom. Então, vocês lembram onde a gente parou? Impressões. É impressões? Acho que é. Uhum. É. Então hoje a gente vai começar o capítulo 10, né? A experiência de Joel. Né? Joel, ele também é mais um fracassado, né? Então, assim, ele foi outro que recebeu vários méritos e encarnado ele se atropelou, né? Então vamos conhecer a experiência dele. Afastando-nos para um canto do salão, acompanhei Vicente, que se dirigiu a um velhote de fisionomia simpática. Aí esse senhor aí de cabeça branca é a ilustração, né, do Joel. Então, meu caro Joel, como vai? Perguntou atencioso. O interpelado teve uma expressão melancólica e informou. Graças à bondade divina, sinto-me bastante melhorado. Tenho ido diariamente às aplicações magnéticas dos gabinetes de socorro no auxílio e estou mais forte, né? Então, ele está se recuperando, né? Cederam as vertigens? Indagou o companheiro com interesse. Agora são mais espaçadas e quando surgem não me afligem o coração com tanta intensidade, né? Então ele tinha umas vertigens assim, ficava meio tonto, né? Nesse instante, Vicente descansou os olhos muito lúcidos nos meus e disse sorrindo, né? Então o Vicente olha para o André, né, e vai falar, né? Joel também andou nos círculos carnais em tarefa mediúnica e pode contar experiência muito interessante, né? Quantas experiências a gente já não testemunhou aqui, né? Nesse livro até agora, né? Nosso amigo, que me parecia um enfermo em princípios de convalescença, né? Em processo de recuperação, esboçou um melancólico sorriso e falou, né? Aquele sorriso assim meio amarelo. Fiz minha tentativa na terra, mas fracassei, né? Mais um, né? Que fracassou. A luta não era pequena e fui fraco demais, né? O que mais me impressiona no caso dele, porém, aí vem Vicente falando, né? É a moléstia que o acompanhou até aqui e persiste ainda agora. Então, ele ficou, de acordo com o que ele fez,
né? Ele ficou doente e aquela moléstia ainda o acompanha até hoje. Joel atravessou as regiões inferiores com dificuldades extremas. Após demorar-se por lá muito tempo, voltando ao Ministério do Auxílio, perseguido de alucinações estranhas relativamente ao pretérito, né? Então ele tinha essas alucinações do passado, né? O que será que ele fez, né? Então assim, ele saiu do nosso lar, encarnou, se atropelou lá e teve dificuldades para voltar. Ao passado, né? O André perguntando. Sim, esclareceu Joel humilde. Minha tarefa mediúnica exigia sensibilidade mais apurada e quando me comprometi à execução do serviço, fui ao Ministério do Esclarecimento, onde me aplicaram um tratamento especial que me aguçou as percepções. Então ele foi, né, ao Ministério do Esclarecimento antes de reencarnar e recebeu um tratamento especial onde as percepções dele, né, ele conseguiria ter mais sensibilidade quando encarnado. Necessitava condições sutis para o desempenho dos futuros deveres, né? Então ele foi, como dizer assim, agraciado com todos esses dons, né? Porque porque auxiliaria ele na missão que ele teria na Terra. Assistentes amigos desdobraram-se em obséquios por me favorecerem e parti para a Terra com todos os requisitos indispensáveis ao êxito de minhas obrigações. Mais um, né? Que partiu com tudo certinho, com todos as facilidades, com todo o aprendizado, né? E se atropelou. Infelizmente, porém, e acho que faltou um pedaço aqui, né? Peraí. Peraí. Acho que faltou um pedaço aqui, não faltou? Peraí, momento. Infelizmente, porém... Faltou um pedação aqui. Eu vou abrir aqui, peraí. Desculpa, tá? Infelizmente, porém, não tá certo, Gomem. É porque ele ficou lá estranho, Gomem, né? Infelizmente, porém, mas por que perdeu as realizações, né? O André veio perguntando. Tão só em virtude da sensibilidade adquirida, então você se atropelou só porque você era, né, tinha mais sensibilidade? Aí Joel sorriu, né, e respondeu, não perdi pela sensibilidade, mas pelo seu mau uso, né? Então ele ganhou aquela sensibilidade, só que, né, porque ele usou a mal, então ele acabou se atropelando. Que diz, né? O que você está falando, né? O meu amigo compreenderá sem dificuldades. Oi, Mica. Imagine que, com um cabedal dessa natureza, ao invés de auxiliar os outros, perdi-me a mim mesmo. Então ele veio com toda aquela sensibilidade porque era para ele ajudar, né, os outros. Então, assim, ele, de olhar a pessoa, ele conseguiria, né, por exemplo, assim, um órfão, né, chegasse lá precisando de ajuda, ele conseguiria enxergar, né, uma vida passada dele para entender o porquê que ele estava naquela situação. E assim ele poderia ajudar muitas pessoas. Só que ele, na verdade, ele se perdeu nessa sensibilidade que ele tinha, né? Essa mediunidade. É que, segundo concluo agora, então ele já, né, lá no nosso lar, então ele
ele percebeu o que ele fez, né? Deus concede a sensibilidade apurada como espécie de lente poderosa que o proprietário deve usar para definir roteiros, fixar perigos e vantagens do caminho, localizar obstáculos comuns, ajudando ao próximo e a si mesmo, né? Então, ele teria que usar essa sensibilidade para ajudar os outros a achar um caminho, né? Que tivesse alguém que tivesse perdido, assim, na vida, assim, cometendo vários erros, né? Para poder se achar, arrumar um rumo. Mas ele acabou se perdendo. Procedi, porém, ao inverso, né? Em vez então dele ajudar, o que ele fez? Não utilizei a lente maravilhosa no mistério justo, deixando-me empolgar pela curiosidade doentia, apliquei-a tão somente para dilatar as minhas sensações. Então ele vai começar agora a explicar o que ele fez com toda essa sensibilidade que ele tinha, né? No quadro dos meus trabalhos mediúnicos estava a recordação de existências pregressas, como expressão indispensável ao serviço de esclarecimento coletivo e ao benefício dos semelhantes. Então, ele visualizava, né, vidas passadas, né, não só as dele, mas as das outras pessoas também. Só que o que ele começou a fazer? Em vez de ele ajudar os outros, ele começou a ver só a parte dele, né? Então, em benefício dos semelhantes, que me fora concedido realizar, mas existe uma ciência de recordar que não respeitei como devia, né? Então, assim, se a gente, né, tem quando a gente reencarna, tem o véu do esquecimento, tem algum motivo, né? Então, só que ele acabou não respeitando isso. Interrompendo um instante a narrativa, aguçava-me o desejo de conhecer-lhe a experiência pessoal até o fim. Então, ele queria conhecer a sua própria experiência. Vai me dar um acesso de tosse. Desculpa. Em seguida, continuou no mesmo diapasão. Então, ele continuou. Ao primeiro chamado da esfera superior, acorri apressado. Sentia intuitivamente a vívida lembrança de minhas promessas em nosso lar. Então, sabe assim, quando você começa um trabalho novo, aí você fica todo empolgado, né? Naquela empolgação. Então, vou trabalhar na casa espírita. Então, no começo vem todo mundo animadão, né? Então, porque você tem aquela lembrança, né? Que você prometeu que você iria ajudar. Então, você vem, aí você começa todo empolgado. Foi isso que aconteceu com ele. Só que, né? Vai trabalhando, vai desanimando, né? E ele foi se perdendo. Tinha o coração repleto de propósitos sagrados, porque lá no fundo ele sabia, né? Lá no fundo do consciente dele, ele sabia que ele tinha vindo com aquela mediunidade toda por um bem maior, né? Então ele começou a trabalhar. Trabalharia, espalharia muito longe a vibração das verdades eternas. Então ele, sabendo de todas essas verdades, né, dessa percepção que ele tinha, ele poderia ter ajudado muitas pessoas. Contudo, né, aos primeiros contatos com o serviço, a excitação psíquica fez rodar o mecanismo de minhas recordações adormecidas, como o disco sob a agulha da vitrola. Então, assim, ele começou a recordar o seu próprio passado, né? E lembrei de toda a minha penúltima existência. Então ele lembrou da vida dele, a penúltima existência dele todinha. Quando envergara a batina sob o nome de Monsenhor Alexandre Pizarro. Então ele lembrou até o nome que ele tinha na outra vida. Nos últimos períodos da Inquisição Espanhola. Foi então que abusei da lente sagrada a que me referi. Então ele conseguia ter essa visão, né? E aí ele começou a abusar dessa visão que ele tinha.
A volúpia das grandes sensações, que pode ser tão prejudicial como o uso do álcool, que embriaga os sentidos, fez olvidar os deveres mais santos. Então isso foi como um vício para ele, né? E quanto mais ele sabia, mais ele queria saber, né? Então ele faz essa comparação com o álcool, né? Ele foi lá, como se começa a sair, começa a beber, aí daqui a pouco está bebendo todo dia, né? E acaba, quando vê, tá viciado, né? E foi isso que aconteceu com ele. Ele começou a descobrir, aí queria saber mais, queria saber mais, queria saber mais, e ele nunca estava satisfeito. Então, ele esqueceu o que ele teria que fazer, né? Então ele começou a só em benefício próprio, né? Bafejaram-me claridades espirituais de elevada expressão, né? Então, assim, foram tentando alertá-lo, né? De cá e de lá, mais uma vez. Desenvolveu-se-me a clarividência. Então, ele tinha clarividência, ele conseguia ver, né? Mas não estava satisfeito senão com rever meus companheiros visíveis e invisíveis no setor das velhas lutas religiosas. Então, ele queria rever os amigos dele, os encarnados e os que estavam desencarnados também. Impunha a mim mesmo a obrigação de localizar cada um deles no tempo. Então ele foi atrás de cada um que havia vivido com ele no passado. Ele foi atrás de cada um através dessa clarividência que ele tinha, né? Fazendo questão de reconstituir-lhes as fichas biográficas. Então ele encontrava uma pessoa, esse era fulano de tal, que fez isso, que fez aquilo, né? Sem cuidar do verdadeiro aproveitamento no campo do trabalho construtivo. Então, assim, em vez de ele trabalhar no bem, ele estava só lá, escarafunchando, né? A vida alheia. A audição psíquica tornou-se-me muito clara. Além de ver, ele conseguia ouvir também. Entretanto, não queria ouvir os benfeitores espirituais sobre as tarefas proveitosas e sim interpelá-los ousadamente no capítulo da minha satisfação egoística. Então ele conseguia ouvir, né? E aí ele escolhia o que ele queria ouvir, né? Eles avisavam, olha, você está indo pelo caminho errado, né? Acorda. Aí, para isso, ele não queria ouvir, né? Ele queria era perguntar, né? E cadê fulano, e cadê ciclano, né? E aí isso só no egoísmo dele. Despendi um tempo enorme dentro do qual fugia aos companheiros que me vinham pedir atividades ao bem do próximo. Então eles ainda iam atrás dele, né, para ele poder ajudar outras pessoas, mas ele sempre estava fugindo do trabalho. Engolfado em pesquisas referentes à Espanha do meu tempo. Então, assim, ele vivia num tempo, mas com pensamento no passado, né, porque ele estava lá tentando reviver tudo aquilo, né? Exigia notícias de bispos, de autoridades políticas da época, de padres amigos que haviam errado tanto quanto eu mesmo. Então, assim, ele foi atrás de todo mundo, né? Não faltaram generosas advertências e eles continuaram advertindo, né? Mas ele, mesmo assim, não queria ouvir. Frequentemente, os colegas do nosso grupo espiritista chamavam minha atenção para os problemas sérios da nossa casa. A casa lá, né, cheia de problema, ele podendo ajudar, mas ele não queria saber de nada. Eram sofredores que nos batiam à porta, situações que clamavam testemunho cristão. Tínhamos um abrigo de órfãos em projeto, né? Então ele tinha um abrigo para órfãos em projeto, mas nada disso eu demovia, né, do que ele estava fazendo. O ambulatório que começava a nascer e, sobretudo, serviços semanais de instrução evangélica, né? Estudo do Evangelho nas noites de terças e sextas-feiras. Mas qual? Eu não queria saber senão das minhas descobertas pessoais, né? Mas ele não queria saber de nada, ele só queria saber, só queria descobrir as coisas dele mesmo, né?
Esqueci que o Senhor me permitia aquelas reminiscências não por satisfazer minha vaidade, né? Então eu estava esquecendo, né? Que ele tinha aquele dom todo não para ele, mas para servir ao próximo, né? Mas para que entendesse a extensão dos meus débitos para com os necessitados do mundo. Então, assim, ele veio com aquilo tudo para saldar, né? Os débitos que ele tinha com todo mundo, né? E entregasse a obra de esclarecimento e conforto aos feridos da sorte, né? Então, esclarecendo, auxiliando, através dessa clarividência que ele tinha, ele poderia ter ajudado muitos. Contrariamente à expectativa dos meus abnegados amigos que me auxiliaram na obtenção da oportunidade sublime, não me movi no curso fraterno e desinteressei-me da doutrina consoladora que hoje revive o Evangelho de Jesus entre os homens, né? Então, ele esqueceu de tudo, né? Dos que ajudaram, né? Porque para você reencarnar, né? Quantos não trabalham, quanta logística não é feita, né, para sua encarnação dar certo? Quantos não apostam na gente, né, para que a gente possa estar aqui? E muitas vezes a gente acaba se atropelando, né? Somente procurei a rigor os que se encontravam afins comigo, desde o pretérito. Então ele só se interessava por quem era relacionado com ele no passado, né? Nesse propósito, descobri com evidentes sinais de identidade personalidades outrora eminentes em relação comigo. Então ele começou a descobrir o pessoal, né? Então agora ele vai começar a falar. Reconheci o senhor Higino de Salcedo, grande proprietário de terras, que me havia sido magnânimo protetor perante as autoridades religiosas da Espanha, né? Reencarnado como proletário, inteligente e honesto, mas em grande experiência de sacrifício individual. Quer dizer, né? Pobre, né? Ele reencarnou pobre agora. No passado era bem de vida, agora estava pobre. Revi o velho Gaspar de Lourenço, figura solerte de inquisidor cruel, que me quisera muito bem, reencarnado como paralítico e cego de nascença, né? Já pagando, né, parte dos débitos dele, né? E desse modo, meu amigo, passei a existência de surpresa em surpresa, porque assim, a cada vez que ele encontrava um, ele via, nossa, olha, fulano que era tão rico, olha como é que ele tá, né? Olha, ciclano, né? Era tão poderoso, tão cruel, e agora está aí, né? Paralítico, está cego. Aí ele foi de surpresa em surpresa, de sensação em sensação. Eu, que renascera recordando para edificar alguma coisa de útil, transformei a lembrança em viciação da personalidade. Perdi a oportunidade bendita de redenção. E o pior é o estado de alucinação em que vivo. Então, o que aconteceu? Ele tanto vivia naquela, né, de buscar no passado, que ele acabou tendo alucinações, ele acabou se viciando naquilo. Com o meu erro, a mente desequilibrou-se e as perturbações psíquicas constituem doloroso martírio. Obrigada. Estou sendo submetido a tratamento magnético de longo tempo. Então, por conta disso, né? Aí ele, de tanto ele, sabe, exigir daquela, né? Dessa clarividência que ele teve, ele se viciou, começou a ter alucinações, e agora que ele está no nosso lar de volta, ele está em tratamento magnético, né? Passes de longo tempo, né? Nesse momento, porém, o interlocutor empalideceu de súbito, os olhos
desmesuradamente abertos, vagavam como se fixassem quadros impressionantes, muito longe da nossa perspectiva. E aí começou, né? Ele começou a, né, aquele olhar perdido e começou já devagar. Depois cambaleou, né? Ficou tonto assim, mas Vicente o amparou de pronto e, passando-lhe a destra fonte, murmurava em voz firme: Joel, Joel, não se entregue às impressões do passado, volte ao presente de Deus. Profundamente admirado, notei o convalescente, regressava à expressão normal, esfregando os olhos, né? E assim acaba o capítulo, né? Então a gente vê, né, que Joel é mais um, né, que fracassou. Por que vocês acham que ele fracassou? Egoísmo, né? Vaidade, né? Eu estava estudando, né? Tentando achar, né? Qual é a mensagem desse capítulo, né? O Joel, ele se viciou, né? Ele se viciou nessa coisa de buscar, né? No passado, né? Todas essas pessoas, né? Então, assim, porque a gente reencarna com o esquecimento, não é à toa, né? Então, e ele não, como ele tinha essa clarividência, ele foi buscando, e de tanto buscar, ele acabou se viciando, né? Num egoísmo, né? Porque ele tinha vindo com essa clarividência para poder ajudar tantas pessoas, e ele acabou se perdendo, né? E como diz no Livro dos Espíritos, não é? Na questão 913, eu acho que fala do egoísmo, não é? Que egoísmo é o maior vício do mundo, não é? Eu achei uma apresentação, eu estava estudando, acho que sim, peraí. Né? Esqueceu, né? Ele se perdeu. Né? Aqui ele vem definindo, né? Vício, né? É um defeito, uma imperfeição. É prática frequente de ato considerado pecaminoso, né? Pode ser uma depravação, uma libertinagem. Se for um hábito, né? Que a gente faz, pode virar mania. É um vício também, né? Tem a dependência, né? O vício do álcool, o vício do tabaco, erro de ofício, erro habitual no uso da língua, os palavrões, né? Mau hábito ou costume que as bestas adquirem, manha, né? A manha, que é manha também é vício. Pratica-se um vício visando-se a própria felicidade, né? Que a gente se vicia porque a gente, né, está buscando uma felicidade numa coisa que não é verdadeira felicidade. Então, o egoísmo aí, explicando a palavra, né? Ego, né? Ego, eu, né? A idolatria do eu, é um personalismo. E aí, né, um texto de Emmanuel falando que o egoísmo é essa chaga da humanidade, que deveria desaparecer, né? Porque atrapalha o nosso progresso moral, né? A gente se perde, né? Eu acho que esse aí não é o Emmanuel, não. Não? Esse está no Evangelho segundo o Espiritismo. Ah, tá. Não é porque estava aqui, ó. Escrito Emmanuel, mas eu acho que não é o Emmanuel que você está pensando. Ah, tá. É outro Emmanuel. Esse é do Evangelho. Ah, é verdade. A Lourdes Volta está falando que ela deu opinião, ela acha que é fraqueza também. Uhum. Pode ser, né? Sim, né? Porque a gente acaba sucumbindo aos vícios pelo prazer, né? Porque tudo a gente acaba se
viciando em alguma coisa por essa fraqueza mesmo, né? Acho que é aqui, peraí, que tem a pergunta. Acho que eu me perdi aqui, peraí. Acho que tá aqui. Por quê? Alguém tem algum comentário? Eu achei interessante essa mensagem desse texto, porque é um caso que mostra o equívoco, né, de mais um deles na mediunidade. Um compromisso que ele tinha de exercer isso e ele se perdeu, né? Então, é aquilo que a gente estava falando semana passada, na palestra, sobre a mediunidade, né? Muitas pessoas ainda não compreendem o objetivo maior da mediunidade. Por que às vezes as pessoas ouvem, por que as pessoas sentem, por que as pessoas são médicos. Então, é claro que você falou de vaidade disso, mas é importante entender isso. O que é o Espiritismo? Porque tem muita gente que está viciada em Espiritismo para descobrir quem foi na última encarnação, para descobrir quem foi o pai, para descobrir quem é aquela família que ele está. Né? Não, eu preciso voltar, eu quero saber quem que eu fui em 1800. É igual quero fazer uma regressão, né? Então, esse não é o objetivo. O objetivo a gente está sempre estudando e vendo isso. Né? E agora, com um caso desse, comprova a comprovação daquilo que nós não estamos aqui para saciar as nossas vontades, não é vontade, uma outra palavra, curiosidade, saciar as nossas curiosidades. O Espiritismo não é para isso, mas é para nos auxiliar na evolução, para nos auxiliar, para nos tornarmos pessoas melhores, auxiliando o próximo e a nós mesmos, e não pensando só em nós. Uhum. Né? Porque tem muitos fazendo uma leitura diferente. Então isso aí é mais do que uma prova, mostrando que agora ele está lá com a consciência, né, perturbada. Ele está agora colhendo aquilo que ele mandou. Aí vão falar assim, mas ele não sabia, ele sabia. No fundo a gente sabe, né? Que a gente está se atropelando. Ele foi avisado. E será que, por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui agora não é um aviso também para muitos de nós, influenciados por uma espiritualidade? Né? Então, vale muito a reflexão. Né? Acho que não é um capítulo simples. A princípio você pode falar, mais um caso. É mais um que se atropelou, né? E fala assim, foi egoísta, foi isso, foi aquilo, né? Mas isso serve pra gente, eu acho que realmente é pra gente olhar pra gente mesmo. Será que também a gente não está se atropelando, né? Muitas vezes, às vezes, inveja, nosso egoísmo, as nossas manias, as nossas preguiças, muitas vezes. Será que a gente também não está se atropelando? Será que a gente também não está assim, pensando muito mais na gente do que no outro? Né? Será que a gente está fazendo tudo mesmo que a gente poderia estar fazendo?
Será que a gente está ajudando todo mundo que a gente poderia estar ajudando? Né? Com relação ao vício, eu vi uma comparação interessante, né? Porque é como se a gente fosse, quando a gente vai alugar um apartamento, né? Aí antes de você assinar o contrato, você sabe que você não pode estragar aquele apartamento, não é? Porque quando você sair, você vai ter que pagar, não é? Então, assim, qualquer estrago que você faça. Então, muitas vezes a gente fala assim, mas esse vício que eu tenho aqui, ele está prejudicando só a mim mesmo, só o meu corpo. Mas será que o nosso corpo também não é um aluguel que Deus não está te alugando e você não deveria estar cuidando bem dele? Porque igual ontem, quando a gente viu que, né, com relação ao corpo espiritual, a gente está estudando evolução em 2 mundos, né? Então, assim, o que a gente vai pensando, porque a mente, né, reflete no perispírito e reflete no corpo físico. Então, assim, quem comanda é a sua mente, é a sua vontade. Então, se você tem, né, é lógico que você se livrar de um vício é difícil, né? Não é fácil. Mas a gente tem que pensar, né, o que a gente vai ter que pagar por aquilo, por essa decisão que a gente está tomando, muitas vezes. E não é só vício de álcool, vício de cigarro, né? É os nossos vícios de egoísmo, nossos vícios de inveja, nossos vícios de ficar com raiva, de não perdoar o que muitas vezes a gente ouve, igual o texto que estava falando lá. Por que a gente quer que todo mundo nos perdoe e a gente não perdoa os outros também? Por que a gente sempre espera que os outros façam para nós, mas a gente não faz para os outros também? Né? Porque é muito fácil a gente ver no outro, né? Né? E esse livro é para a gente olhar para os erros deles todos e olhar para a gente, né? Né? O que eu posso? Será que eu não estou falhando? Será que eu estou fazendo tudo mesmo que eu poderia estar fazendo? Tem também de ajudar alguém, né? Às vezes a gente não ajuda alguém porque às vezes ele responde mal, não gosta dele, né? A gente põe uma pedra na frente, né? É aquela desculpinha, né? A gente está sempre arrumando uma desculpa, né? Não vou ajudar ele não, né? Ele nem falou obrigado. Boa noite, seja bem-vindo. Descareça Madestá. A André está falando, julgamos antes de ajudar. É um mal, né, que nós temos, né? A Naomi falou, mas eu acho muito difícil perdoar as pessoas que a gente não gosta. Mas é um exercício, né? Um exercício. Não é fácil realmente. Mas a gente tem que perdoar. É aquela história, né? Perdoar pelo nosso bem, né? Não pelo bem daquela pessoa. Porque é aquele, né, o veneno que a gente toma querendo que o outro morra. Uhum. Mas para conseguir um dia, um pouquinho cada dia, Né? tem que ir pedindo ajuda para Jesus. Daí vai diminuindo. Né? É verdade. E por que é difícil perdoar? Orgulho, né? Orgulho. Orgulho que a gente tem, né? De a gente querer estar sempre com a razão. Né?
orgulho. É, Aí o ele orgulho. falou perdão difícil, mas quem perdoa será libertado de muitos sentimentos tóxicos. A gente vamos perdoar sempre. É um exercício mesmo, né? E é rezando mesmo, que acho que a gente, com Jesus vai tudo mais fácil, né? A gente, só nós, não, a gente não dá conta. Mais algum comentário? Não? Tá cedo ainda. No plano espiritual, ele só de pensar no que ele falhou, né? Ele já sentiu tontura, né? Quase desmaiou, né? Uhum. Então quer dizer que lá no mundo espiritual o pensamento que a gente tem, né, não tem muita diferença daqui, né? É que sabe o que eu estava explicando, né? É que em todas as vezes que a gente pensa, a gente cria uma energia em nossa volta, né? São as formas de pensamento. E esses pensamentos dele, ele criou tantos, que quando ele desencarnou, aquilo tudo vem atrás dele, né? Então, assim, é o que a gente, né, vai criando essa sintonia à nossa volta. Moldando, né? Então, Emmanuel fala no pensamento e vida, né? Uhum. Podemos encerrar então? Alguém quer fazer a prece do encerramento? Não? Então, bom. Então vamos agradecendo ao Pai, a Jesus, aos nossos benfeitores que nos ampararam mais uma noite de estudos, agradecendo por mais essa oportunidade de estarmos juntos aqui para estudar mais um capítulo, que possamos levar conosco estes ensinamentos que são alertas para o nosso dia a dia, que a cada ato, a cada pensamento, a cada sentimento, que possamos contar com a luz dessa doutrina consoladora para guiar os nossos passos. Pedimos, assim, a permissão para o encerramento desta noite de estudos e amparo e proteção para as tarefas seguintes, pedindo para que o nosso querido irmão Hélio possa fazer a prece final. Com esse mesmo pensamento, sentimentos, vamos a Jesus, a espiritualidade maior, ao Chico Xavier, que psicografou esta mensagem de André Luiz, que nos traz essa reportagem do mundo espiritual, nos alertando, que nós consigamos perceber essa importância da mediunidade, mas não só apenas para os médiuns ostensivos, mas para todas as pessoas que abraçaram essa doutrina, que seguem esses ensinamentos, que nós possamos levar a sério, levar com muita consideração todo esse ensinamento, para que nós possamos seguir um caminho melhor, para que nós possamos realmente ser melhores amanhã e não ficar somente nas palavras,
mas vivenciar mais esse Evangelho. Que Deus os abençoe, que nossos mentores e benfeitores possam estar sempre ao nosso lado, que nós consigamos nos sintonizar com eles para que consigamos continuar essa luta de aperfeiçoamento e de melhoramento. Que Deus abençoe a nós todos, encarnados e desencarnados que estão aqui presentes. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Assim seja.